E aí, tá preparado para mais um tutorial fera de PowerPoint? Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aí maroto pra dar uma força pro canal. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações pra você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Estamos aqui com mais um tutorial pra vocês e dessa vez vai ser diferente. Esse tutorial é diferente porque quem me inspirou a ensinar esse tutorial pra vocês foi um dos alunos do curso A Trilha das Apresentações. Se você não sabe, eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição e aqui no card aqui em cima, explicando mais sobre esse curso incrível que ao final dele você pode fazer um desafio do Multishow, onde você precisa criar uma apresentação com o que você aprendeu durante o curso, tá? Então o aluno Bruno Viscardi mandou uma apresentação para nós analisarmos aqui e eu falei, poxa, poderia ensinar a fazer esse tipo de composição aqui no canal. Então se você tá curioso para aprender a fazer esse tipo de composição, vamos dar uma olhada agora. Foi mal aí, tava respondendo as mensagens aqui. Bom, vamos começar então com essa aula aqui. Começando por essa apresentação, como eu já comentei aqui no começo do vídeo. Eu tenho essa apresentação aqui do Bruno Viscardi, que é dessa forma. Vamos dar uma olhada. Então, faz essa animação, alguns efeitos ali entrando, né? E eu não sei como que a gente pode denominar essas formas aqui. E o logo do Multishow subindo, né? Então não tem muita dificuldade aqui, não tem nada tão complexo, mas vamos esmiuçar aqui esse slide, vamos criar o nosso próprio slide de acordo com as ideias do Bruno Viscardi. Então aqui eu separei, já tem um arquivo aqui separado de PowerPoint e eu já separei também algumas cores. Mas bonito, como você coloca essas cores, como você faz isso? Calma, jovem, calma, fica tranquilo, vem comigo. Bom, eu entrei nesse site aqui, Adobe Color, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui nos vídeos, mas é sempre bom lembrá-los que é uma ferramenta muito útil para nós buscarmos combinações de cores, certo? Então eu peguei esse tom aqui principal, que é um tom de roxo, e busquei cores análogas, ou seja, as cores que são ali próximas desse tom de roxo. Então não vai ficar algo tão assim contrastante, né, entre essas diversas camadas que nós temos aqui na nossa composição. Basicamente o que eu fiz foi isso. Outra coisa que eu fiz também foi pegar talvez alguns tons mais escuros aqui, né? E aí eu só mudei aqui pro monocromático, peguei alguns tons mais escuros e só isso que eu fiz. E aí para eu colocar aqui em cima não tem nenhuma dificuldade, é só você vir aqui inserir, insere uma forma, a gente vai criar um quadradinho, tirar o contorno desse quadradinho e com o preenchimento a gente pega o conta-gotas e vai selecionando as cores que a gente quer, sacou? E aí a gente vai duplicando isso daqui, cada um desses quadradinhos, segurando o Ctrl e o Shift, a gente vai duplicando e vai sempre pegando as cores que a gente precisa. Depois eu só jogo aqui pra cima, não tem nenhuma dificuldade, não existe nenhuma forma automática de fazer isso, tá? Dessa forma mesmo, manualzinho, ok? Primeira parte então está feita. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro mudar o nosso fundo aqui. Repara o seguinte, quando a gente pega o trabalho do Bruno, repara que ele lá no fundo, as camadas que estão mais ao fundo são camadas mais escuras e elas vão, conforme elas vão subindo, elas vão ficando mais claras. Muito bem observado essa sacada do Bruno e é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos pegar aqui um tom escuro, pode ser tanto este aqui quanto este aqui e vamos pintar, preencher esse nosso fundo com uma dessas duas cores. Como que a gente faz isso? Vem aqui na aba Design, vai aqui em Formatar Tela de Fundo e aqui no Preenchimento Sólido, a gente vem aqui, pode pegar o conta-gotas e selecionar qualquer uma dessas duas cores. Eu vou pegar essa daqui que eu acho que é uma cor um pouco mais escura. Maravilha, nós temos já o nosso plano de fundo, tá? Por que que eu escolhi colocar aqui no plano de fundo, aqui no preenchimento do plano de fundo? Porque aí não corre o risco de eu selecionar sem querer essa forma. Ok? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, vou inserir uma forma que vai ser um retângulo que vai ter exatamente o tamanho do nosso slide. E aí eu vou retirar o contorno e a cor vai ser a cor um pouco mais clara, pode até ser esse outro tom aqui. E o que a gente vai fazer vai ser fazer aquela forma, essa forma aqui, né, meio, enfim, com essas curvas, né, fazer essa forma ficar vazada dentro desse retângulo que a gente acabou de criar. Como que a gente pode fazer isso? Tem diversas formas que você pode fazer isso. Você pode fazer a partir de um próprio retângulo mesmo, criar um retângulo aqui dentro e a gente vai editando cada uma das bordas, né, os pontos desse retângulo. Ou você pode fazer, eu acho uma forma mais
mais fácil é fazer o seguinte, vamos aqui nessa aba inserir formas, e a gente pode clicar aqui, ó, tem algumas formas, tá vendo, que são, ó, uma estrela de 7 pontas, uma estrela de 6 pontas, né, enfim, tem outras estrelas aqui. Eu vou pegar essa estrela aqui de 6 pontas, cliquei aqui no meio, eu posso alinhar aqui, ó, você percebeu que apareceu essa aba aqui de formato de forma, eu posso vir aqui em alinhar, centralizar e alinhar ao meio, que aí a minha forma está exatamente no meio do slide. Se eu segurar o Ctrl e o Shift e clicar em qualquer uma dessas arestas aqui e arrastar, ele vai crescer por igual. Então é isso que eu quero. Vamos aumentar aqui um tamanho mais ou menos assim, talvez. Acho que tá bom assim. Eu posso, clicando aqui nesse pontinho laranja, ó, eu posso deixar essa forma aqui já menos pontuda, tá vendo? Só de eu fazer isso, deixando ela um pouco menos pontuda, a gente já facilita um pouco o nosso trabalho também. E agora a gente vai começar o nosso trabalho de tornar essa forma mais circular. Como que a gente faz isso? Clica no botão direito, editar os pontos, certo? Aqui a gente vai ver todos os pontos que a gente tem nessa forma. Se a gente clicar e arrastar esses pontos, a gente percebe, né, que a gente consegue mover e dar outra forma para essa nossa forma aqui que a gente criou, para essa nossa estrela. Você tá vendo esses pequenos pontos que surgiram aqui brancos? Se eu clicar aqui, eu consigo mudar o trajeto, né, deste ponto até o próximo, né, até o ponto mais próximo. Se eu clicar com Shift, eu consigo mudar esse trajeto, fazendo com que os dois pontos ali os dois pontos brancos, eles fiquem retos. Isso vai garantir que a minha forma tenha uma curva um pouco mais suave, não vai ser uma curva tão assim quebrada, tá? Então essa é a minha dica para a gente conseguir fazer essa forma ficar melhor. Então a gente pode segurar o Shift e clicar nesses pontos brancos para fazer com que essa forma tenha de fato uma forma mais curvada, né? Não fique tão retinha quanto ela era. E a gente vai fazendo isso, a gente pode criar a forma que a gente quiser aqui. Na verdade posso até excluir de repente um ponto ou outro, fazer aqui de uma forma que fique diferente, né? Lembrando, sempre segurando o Shift para clicar aqui, né, nesses pontos brancos para criar esse efeito diferente aqui. A gente acabou criando uma forma aí, vocês reparam que, ó, as curvas, elas estão um pouco mais suaves, né? Elas não estão curvas tão quebradas. Então isso faz com que a gente consiga chegar a um resultado melhor. O que a gente vai fazer agora é muito simples. A gente tinha criado essa forma aqui, a gente vai selecionar primeiro essa forma, segurar o Shift, selecionar essa outra forma que a gente acabou de criar e lá em mesclar formas, lembrando que fica aqui nessa aba de formato de formas, a gente vai selecionar a opção de subtração. E quando a gente clica aqui em subtração, automaticamente a gente subtraiu aquela forma curvada daquela forma retangular. E a gente fez ficar vazado, né? E aí, exatamente isso que a gente quer. Só que repara, se a gente... Vamos lá, abrir de novo aqui. Repara que essas formas que ele criou aqui são formas que tem uma sombra. Repara, ó, dessa camada para essa outra camada aqui, tem uma sombra aqui projetada. E como a gente faz isso? É muito simples. Seleciona a forma que a gente quer e aqui ela vai aparecer essas opções. Se não aparecer para você, você pode clicar com o botão direito e vir aqui em formatar forma. E aí vai aparecer essas opções aqui. Aqui a gente pode formatar o preenchimento dessa forma, pode colocar um gradiente de repente, enfim, imagem, textura, etc. São várias coisas que a gente pode fazer aqui. Vamos deixar o preenchimento sólido mesmo. E aqui nessa segunda opção aqui de efeitos, a gente consegue colocar sombra. E aí se a gente ver aqui, tem algumas pré-definições que a gente pode escolher. Vamos escolher, por exemplo, a gente pode escolher essa daqui, ó. Central, deslocamento central. E a gente pode diminuindo aqui o tamanho, de repente, sei lá, 91%, aliás, acho que já tá um tamanho bacana. Se a gente aumentar a transparência, repara, ó, aqui ele vai ficando mais transparente, então não aparece tanto. A gente pode diminuir a transparência para ficar bem forte. Aí é um pouco do seu estilo, né, do seu gosto que você prefere. Eu acho que eu vou deixar algo em torno de 60% aqui, já tá bem forte na realidade. Vou aplicar um desfoque para não ficar um negócio tão duro, né? Repara que quando não tem desfoque, a sombra ela é bem dura, né? Bem dura mesmo, como se tivesse uma fonte de luz muito próxima. Ela faz uma sombra bem dura. Se eu afasto um pouco mais, a sombra fica um pouco mais desfocada. E é isso que eu quero. Então eu vou aplicar um pouco de desfoque aqui, até eu achar que tá bacana. Acho que assim tá legal, algo em torno de 40 pontos. E pra mim é isso. Pra mim tá ótimo. Agora o que a gente pode fazer é replicar isso que a gente acabou de fazer. E tem várias formas de você fazer isso. Você pode de repente criar uma outra forma em cima dessa e novamente subtrair
subtrair essa forma da outra, ou você pode fazer de uma forma que eu acho mais simples, que é duplicando essa forma aqui, e a gente vai só mudando, né, reajustando essa forma pra gente, enfim, criar outras composições. Então, como a gente faz isso? Selecionando essa forma aqui, a gente pode segurar o Ctrl e apertar a tecla D, e a gente automaticamente duplica essa forma. E a gente vai aqui centralizar de novo essa forma. Eu vou segurando a tecla Ctrl e o Shift, eu posso aumentar o tamanho dela aqui até um tamanho que eu acho que esteja bacana. E aqui, ó, nesse círculozinho eu posso dar um pouco mais de perspectiva para não ficar uma coisa certinha. Eu posso até diminuir o tamanho para ele não ficar exatamente proporcional, né, ao anterior. E a gente cria uma forma um pouco diferente. E aí a gente pode mudar com essa forma selecionada, a gente pode vir aqui e mudar o preenchimento dela para qualquer uma das outras cores que a gente tinha escolhido. Vamos selecionar essa cor aqui, por exemplo. E é isso, a gente pode deixar dessa forma. Uma dica que eu dou, que eu acho bacana, é a gente ir cortando, né, as arestas, né, ou seja, o que fica para fora do nosso slide. Você vê que o nosso slide é isso daqui. A gente pode ir cortando essas arestas. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode aumentar a transparência aqui, algo em torno de 40%, a gente já consegue ver o slide que está lá no fundo. E a gente pode criar aqui, ó, a gente insere retângulos aqui por cima, que a gente vai depois subtrair esse retângulo dessa outra forma que a gente criou, né? dessa máscara ali que a gente criou. E a gente pode duplicar isso daqui, ó, segurando o Ctrl, lembrando que esse retângulo ele tem que estar bem nas margens do meu slide, né? Porque senão não vai adiantar muito. Então eu venho aqui, vou duplicando isso daqui, lembrando que para duplicar eu seguro o Ctrl e o Shift. O que eu tenho que fazer agora é selecionar a primeira forma que eu quero retirar, né, esses excessos, e aí eu seleciono todas as outras formas e venho aqui nessa opção de mesclar formas e subtração. Automaticamente a minha forma já perdeu aquelas sobras, né? Eu posso agora diminuir a transparência e voilá. E eu posso fazer esse processo outras vezes, então posso vir aqui novamente, duplicar essa forma, colocar ela bem acima da outra que a gente já tinha, e aí eu aumento o tamanho, giro novamente aqui, ó, para fazer, enfim, um outro efeito aqui, posso deixar mais para cá, fazer essa diferença aqui, e aí novamente a gente vai ter que tapar esses buracos primeiro, e depois a gente vai cortar as rebarbas. Então vamos fazer aqui um pouco mais acelerado para vocês fixar. Então eu vou vir aqui, criar um retângulo, seleciono aqui, edito os pontos, posso vir aqui, ó, só para tapar o buraco aqui que ficou, jogar um pouquinho mais pro lado aqui, posso duplicar isso daqui, girar, vou tapando esses buracos, vou duplicando, mais uma vez lembrando que para duplicar é muito simples, só você segurar a tecla Ctrl do seu teclado, clicar e arrastar, não tem absolutamente nenhuma dificuldade, ok? Maravilha, agora eu seleciono essa base, vou selecionando esses outros retângulos aqui, venho mesclar formas e união, virou uma forma só. Aumento a transparência, agora eu vou vir aqui, insiro alguns retângulos que vão servir para eu recortar essas rebarbas, né, esses excessos que ficaram aí. Então vou aumentando aqui, agora eu seleciono a base, seleciono todos os outros retângulos, venho aqui mesclar formas e subtração e tiro a transparência e voilá. A composição basicamente é essa. Uma coisa que ele fez um pouco diferente é que ele fez uma animação de entrada, né? Então uma parte entra para cá, outra parte entra para cá. E o que você pode fazer para a gente chegar a esse resultado é bem simples, na verdade. Vamos fazer da seguinte forma: eu vou dividir essa nossa última camada em duas partes. Como que eu faço para dividir isso em duas partes? Vamos lá. Primeiro a gente vai criar um retângulo, que é onde eu quero que seja dividido. Então eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito, vou editar esse ponto aqui e vou deixar ele bem aqui. Então eu quero que essa parte aqui da direita se divida da esquerda. Agora eu vou duplicar isso daqui, na verdade isso daqui vai me servir depois para fazer a outra metade. E eu vou duplicar essa camada, segurando o Ctrl e apertando o D. Aí eu coloco exatamente aqui, uma em cima da outra, certinho. E para eu dividir, com essa aqui selecionada, eu seleciono essa outra aqui que a gente criou, né, para fazer a divisão. Eu venho aqui mesclar formas e interseção.
Isso significa que ele juntou, pegou a interseção dessas duas camadas, ou seja, a camada que estava por baixo e a outra camada que eu criei aqui em cima para dividir, certo? E é a mesma coisa que a gente vai fazer para essa outra camada que acabou restando. Então eu vou ajustar aqui, posicionar, vou girar aqui, vou posicionar aqui de forma que eu consiga selecionar essa camada de baixo, seleciono essa de cima, clico aqui em mesclar formas e interseção. Show, agora eu tenho as duas camadas separadas. Pode parecer um pouco difícil, um pouco complexo, mas não é complexo não, é bem tranquilo o conceito. E é isso, e aí para ele animar, é muito simples, você só aplica uma animação, vem aqui na aba de animações, na opção surgir. E aí a gente vai selecionar para ele vir da direita, então ele vai surgir da direita, ao passo que esse outro aqui vai surgir da esquerda. Então posso vir aqui, surgir e selecionar essa opção da esquerda. Clicando aqui em painel de animação, eu posso selecionar os dois, clicar aqui e fazer com que eles iniciem com o anterior. Eu posso aumentar aqui, ampliar um pouco aqui os segundos e fazer com que o de baixo ele tenha um pequeno delay para que os dois não entrem juntinhos, um entra e o outro entra, né? E eu posso também fazer, clicando duas vezes nessas animações, eu posso aumentar o fim suave dessas animações para fazer com que ele tenha um movimento um pouco mais fluido, um pouco mais orgânico. Então ele vai ter essa animação aqui. Ele vem e vem a outra. Então é basicamente isso. E aí a gente pode, enfim, colocar um logo lá de fundo. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho. Coloquei aqui o logo da Slide Master e olha que bacana. A gente pode até aumentar o logo e você percebe que como essas camadas de cima tem uma sombra projetada, a sombra também pega ali no próprio logo. Então a gente pode até deixar assim, ó, uma composição que fica até bacana de se ver, ó. E é isso, basicamente, não tem muito segredo, né? O que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês é que existem inúmeras formas de você fazer a mesma coisa, a mesma composição. Possivelmente o Bruno não utilizou exatamente essa técnica para criar essa composição aqui do Multishow. O Bruno pode ter usado, enfim, vários outros tipos de técnica, mas a gente conseguiu chegar em resultados muito próximos, né? Muito similares. A ideia é, quando você conhece as ferramentas e você tem criatividade, você consegue encontrar soluções, encontrar saídas para chegar nas composições que você precisa. Então fica a dica, existem diversas formas de você fazer a mesma coisa. E qual é a correta? A que você sabe. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido acompanhar e não se esqueça de mandar, se você quiser também mostrar aí as suas composições, mande-as para contato@slidemestre.com. E aí, o que você achou? Fácil, difícil, complexo? Essa aula foi bem pausada, hein? Foi bem tranquila para não restar nenhuma dúvida de como chegar até essa composição, até esse resultado que o Bruno Viscardi mostrou aqui pra gente. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ajude-o a crescer. Compartilhe com todos os seus amigos também para eles aprenderem essas técnicas aí. Me siga em todas as redes sociais para ficar sempre atualizado de tudo o que eu posto. Valeu e até mais.